A graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Sou Ivan Costa e esse é o nosso canal Reconciliados em Cristo. Estamos mais uma vez aqui para mais uma live, né? Hoje estou vestido assim, mais a caráter. Sou torcedor do São Paulo, mas vamos que vamos para a nossa mensagem de hoje. Desde já eu peço aos amados irmãos que peguem suas Bíblias e acompanhem comigo na leitura, façam uma oração antes, né, para que o Espírito Santo de Deus venha lhe dar entendimento. Amados irmãos, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live, se você achar que ela é edificante. Então, compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas tenham conhecimento da verdade. Eu estou aqui, digo mais uma vez, não estou aqui para falar mal de ninguém, estou aqui para ler a palavra de Deus e fazer os meus comentários, mas que prevaleça a verdade que está na palavra de Deus. Então, abençoado, desde já, pegue sua Bíblia, acompanhe na leitura e tire as suas conclusões. Você já está vendo aí o tema da nossa live hoje, né? Era para me ter feito uma outra live que eu havia dito que ia fazer, mas o Espírito Santo de Deus me tocou nesse início de tarde para que eu fizesse esta live. Então, olha o título dela aí. Eu já tenho outros vídeos com mais detalhes falando dessa mensagem, mas é sempre bom a gente estar tocando nesse assunto. Por que que é bom? Porque o que aprisiona as pessoas, o que a queda, a desgraça, digamos assim, né, de muitas pessoas é a mentira que é aplicada na vida das pessoas. E hoje em dia, as pessoas têm medo de falar de religião. As pessoas têm medo, porque colocaram medo nela, porque não pode tocar em A e não pode tocar em B. Volto a dizer, não estou aqui para falar mal de ninguém. Então, as pessoas hoje têm medo de falar de religião, têm medo de falar que alguém está errando. Então, é necessário que a gente acabe com esse medo das pessoas, que as pessoas conheçam a verdade. E hoje iremos ver a verdade acerca de Lúcifer, né? A queda de Lúcifer. Vamos ver o que a palavra de Deus está dizendo. E muitas das vezes o título, o versículo extraído que o pessoal usa é Isaías 14:12, que diz assim: como você caiu do céu, como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste atirado à terra, você que derrubava as nações. Algumas traduções dizem, ó Lúcifer, Lúcifer. Olha, uma coisa a gente tem que levar em conta todas as vezes que for ler a Bíblia. A Bíblia, ela é toda cheia de figura de linguagem. Para você interpretar a Bíblia, você tem que analisar toda a figura de linguagem existente nela. Nós temos que interpretar assim. Eu costumo dizer que a Bíblia, ela não foi escrita para nós nos dias de hoje. Ela foi escrita para o povo daquela época, mas sua mensagem transcendeu e chegou até nós. Ou seja, nós temos que analisar ela, estudar ela e analisar e ver que houve um antigo pacto e houve um novo pacto esse que Jesus de Nazaré anunciou em Mateus 26:28, onde ele disse: esse é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Por muitos, por quê? Não por todos. Por muitos, porque era para os judeus e não para nós nos dias de hoje. Nós já nascemos depois do sangue dele derramado, nós já nascemos no novo pacto. Então, Jesus em Mateus 15:24, ele disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Jesus de Nazaré foi enviado para um povo. E ele disse também que convinha agregar as outras ovelhas que não eram do aprisco. Então essas outras ovelhas eram os gentios da época. E nós já nascemos no novo pacto. Nós já não somos mais ovelhas, nós somos filhos de Deus. Então, abençoado, quando você for estudar a palavra de Deus, você tem que atentar bastante para as figuras de linguagem. Olha aqui, por exemplo, essa daqui, aquele sonho que José teve. Olha bem. Então, para mim poder entrar no texto, no assunto, no tema dessa live, eu tenho que explicar certas coisas assim para você.
Mas eu te peço, abençoado, fica até o fim para você poder entender. Para você poder entender. Olha o que é que disse Gênesis 37, 9. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contou José seu pai, a seu pai e os seus irmãos. Repreendeu o seu pai, ele disse: que sonho é esse, José, que tiveste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Ou seja, José teve um sonho em que o sol e a lua inclinavam perante ele. É uma figura de linguagem. Os seus pais e seus irmãos entenderam. Então o povo no dia de hoje não entendem algumas figuras de linguagem e levam isso tudo para o literal. Então eles pegam essa passagem de Isaías 14:12 e falam que lá que o Lúcifer era um anjo de luz que foi atirado na terra, que conspirou contra Deus lá no céu. Mas se você analisar o versículo com bastante atenção, você vai ver que não está falando desses seres que são pregados por aí há muitos anos enganando as pessoas. Há muitos anos. Eles falam só dessa passagem de Isaías 14:12, mas não lê o contexto, não atenta para ver de quem de fato está falando. Mas nós aqui vamos ler. Olha o que está dizendo aqui. Primeiro, essa mensagem, essa profecia aqui, era para a restauração de Israel. Vamos ler o contexto e ver de quem que está falando de fato essa passagem. Isaías 14:1 a seguir. Olha o que está dizendo. O Senhor terá compaixão de Jacó, tornará a escolher Israel e estabelecerá em sua própria terra. Os estrangeiros se juntarão e eles o farão parte das descendências de Jacó. Povos os apanharão e os levarão ao seu próprio lugar. E a descendência de Israel possuirá os povos como servos e servas na terra do Senhor. Farão prisioneiros os seus captores e dominarão sobre os seus opressores. Verso 3. No dia que o Senhor der descanso do sofrimento, da perturbação e da cruel escravidão que sobre você foi imposta, né? Vocês zombarão assim do rei da Babilônia. Zombarão de quem? Do rei da Babilônia. Como chegou o fim, o opressor, sua arrogância acabou-se. 5. O Senhor quebrou a vara dos ímpios e o cetro dos governantes. 6. Que irados feriram o povo com golpes incessantes e enfurecidos subjugaram as nações com perseguições implacáveis. Toda a terra descansa tranquila, todos irrompem em gritos de alegria. Isso aqui é quando o rei de Babilônia fosse morto. Está falando de quem? Do rei de Babilônia, assim, que está aplicando-se a ele. Verso 8. Até os pinheiros e os cedros e os líbanos alegram-se por sua causa, e dizem: agora que você foi derrubado, nenhum lenhador vem derrubar-nos. Nas profundezas do Sheol está todo agitado para recebê-lo quando chegar. Por sua causa, ele desperta os espíritos dos mortos. Todos os governantes da terra, ele os faz levantar-se dos seus tronos, e todos os reis dos povos. Pessoal, olha aqui, já dá para você interpretar de quem está falando, e analisa bem o versículo 9 aqui de Isaías 14. Verso 9, olha aqui. Na profundeza do Sheol, Sheol para os antigos era sepultura. Está falando do rei de Babilônia,
que foi que morreu e desceu à sepultura, aqui, ó, na profundeza do Seol, está toda agitada para recebê-lo. Aqui não está falando desse suposto diabo que as religiões pregam, está falando do rei de Babilônia. Quando chegar, por sua causa, ele despertará os espíritos dos mortos. Isso é na terra, abençoado? Não. Isso é no céu? Não. Está falando de mortos, pessoas mortas. Todos os governantes da terra, dos mortos de todos os governantes da terra, ele o faz levantar-se dos seus tronos, todos os reis dos povos. Então, pessoal, isso está falando de algo aqui na terra, não está falando de algo no céu. Verso 10: todos responderão e dirão a você: você também perdeu a sua força como nós? E tornou-se como um de nós? Está falando de quem? Está falando do rei de Babilônia. Isso é bem claro. Verso 11: sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras. Sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. Olha, pessoal, como que eu posso pegar um texto desse daqui e aplicar um chamado diabo e Satanás que foi lançado do céu na terra? Que diabo é esse que foi lançado aqui na terra e está cheio de bichos? Tendo a sepultura junto aos... como diz aqui no versículo 11, sua soberba foi lançada na sepultura. Soberba de quem, pessoal? Aqui ele está falando de um diabo aí de chifre, está falando de pessoas. Junto com o som das suas liras, as pessoas pegam isso aqui e falam: lá no céu o diabo tocava e cantava e muitos anjos se adoravam. Sua carne, sua cama é de larva. Olha, aonde é isso? Larva, aonde é isso? É no mundo espiritual ou no mundo físico? Sou coberta de vermes. Está falando de quem, pessoal? Aqui está falando do rei de Babilônia, que era isso daqui. Agora vem o título, o versículo propriamente dito, que diz assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã. Algumas traduções falam Lúcifer, como caiu do céu. Nós vemos lá no versículo, no início do vídeo, a questão das figuras de linguagem. Cair do céu aqui, pessoal, nada mais é o rei de Babilônia deixar de ser o rei de Babilônia, ele cair da sua posição política, muitas das vezes até sacerdotal. Algumas pessoas que existiam esse cargo, mas aqui está falando, caiu da sua posição de status, de poder que ele tinha, porque ele era o rei de Babilônia. E que não está dizendo que ele caiu lá do céu, aonde a luz é inacessível, lá de onde o Criador vive, não. Aqui está falando de algo aqui da terra. Está falando de algo aqui da terra. Lúcifer significa portador de luz, e nós sabemos que portador da luz só é um, Cristo. Mas aqui ele é tratado como estrela da manhã, filho da alva, filho da alvorada. E não tem nada a ver com esse ser que pregam por aí. As pessoas pregam mentiras, pregam medo para te amedrontar e fazer de você escravos. Não tem nada a ver, abençoado, com esse diabo que são pregados por aí. Esse diabo que são pregados por aí, ele nunca existiu. Ele nunca existiu, nem vai existir. Diabo quer dizer o quê? Adversário, Satanás, acusador. E ambos são um só. Não tem nada a ver com o que são pregados por aí. Isso é falta de sabedoria, falta de discernimento. E muitas das vezes as pessoas têm conhecimento. Esses grandes líderes que têm por aí, eles têm conhecimento dessa passagem aqui. Eles sabem que não existe esse diabo que eles pregam, mas a sua ganância fala mais alto. Como que eles vão deixar algo, desmentir algo que eles vêm pregando há décadas? Há décadas. Como que eles vão chegar e falar: gente, não é isso? Como é que eu vou fazer agora para me devolver o dinheiro para vocês? Pessoas até que já estão no mundo dos mortos. Então não tem como. Não tem como, pessoal.
esse versículo aqui, esse capítulo aqui, ele está falando do rei de Babilônia. Não está falando desse tal diabo, Lúcifer, que caiu do céu. Não existe. Porque o mesmo, se a pessoa disser que lá esse tal diabo rebelou lá no céu e foi jogado na terra, ele está falando que Deus falhou na sua criação, que Deus não é perfeito, que Deus não sabe de nada. Infelizmente é o mesmo que falar isso, que Deus estava dormindo, que Deus não sabe de nada, que Deus não é perfeito, que Deus não é ninguém, porque ele criou algo lá no céu, no paraíso. Houve erro lá, houve quem conspirasse contra ele. Não existe isso. Deus é soberano. Deus é soberano, não existe ninguém comparado a ele. Ninguém, não existe. Como você caiu dos céus, ou seja, como você, rei de Babilônia, caiu do seu estado, da posição em que você se encontrava. Ó, uma estrela da manhã, aqui ele é comparado como uma estrela da manhã, filha da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações de onde? Se isso aqui fosse lá no céu, ele ia derrubar as nações de onde, abençoado? É necessário que você analise texto a texto, contexto a contexto, contexto a contexto. Derrubava as nações? Que nações? De onde são essas nações? Como pode isso? Como pode isso? Quais são essas nações lá do céu que ele derrubou, que ele estava em guerra? E Deus estava onde? Verso 13, vocês que diziam no seu coração, olha, ele estava lá no céu e tinha coração. Ah, figura de linguagem também? Não, abençoado, não. Subirei aos céus. Você que dizia, ou seja, ele dizia quando? Quando? Lá no céu. Você que dizia em seu coração, subirei aos céus. Olha, já não estava no céu? Como é que ele vai dizer de novo? Subirei aos céus. Erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, ou seja, acima do povo de Deus. Isso aqui não é acima das estrelas que nós estamos vendo ali, não. Porque isso é impossível. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Serei como o Altíssimo. Isso aqui é o rei de Babilônia falando isso daqui. Leia o contexto, você que está chegando por aí agora, e depois, na hora que eu terminar a live aqui, você volta e assista de novo no começo lá, o que eu falei. Verso 15. Mas às profundezas do Sheol você será levado. Irá ao fundo do abismo. Olha, está falando de quem aqui, pessoal? De Satanás que foi jogado na terra? Não. Está falando do rei de Babilônia. Se fosse esse Satanás que o povo prega por aí, que caiu do céu, aqui ele seria jogado às profundezas. Ah, é as profundezas aqui na terra. Então vocês querem falar que nós estamos nas profundezas, no inferno? Porque sepultura, vai falar que nós estamos na sepultura. Porque o abismo aqui refere-se à sepultura. O Sheol se refere à sepultura. E sepultura, para os da época, que a gente tem que analisar todo esse contexto, tem que analisar toda a cronologia dos fatos, tem que analisar para quem está falando, como que eram as linguagens da época, como que era a figura de linguagem na época. Entendeu? Nós temos que analisar isso aqui. Por quê? Sepultura, inferno para o povo daquela época era sepultura. Era sepultura. E não aí... Hoje em dia eles pegam, vai ser lançado no fogo do inferno, e vai queimar, e vai queimar, e vai queimar. Aonde está isso? Tem na Bíblia, mas falta entendimento para as pessoas entenderem. As pessoas pegam o que aconteceu lá naquela época e trazem para os dias de hoje e analisam como se fosse hoje. Não, não é assim que devemos interpretar a palavra de Deus. Por exemplo, se eu falar para uma pessoa, a pessoa parece que está com espírito de porco. Porco tem espírito? É uma figura de linguagem. Só que as pessoas pegam o que está na Bíblia e ele traz para o mundo literal e fica por aí a vida toda. Eu não tenho culpa se as pessoas pregaram mentira a vida toda. Eu também já fui enganado.
Eu também já fui enganado, mas hoje, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao Criador dos céus e da terra, eu não sou mais. Ah, mas tem milhares de denominações religiosas. Parece que só no Brasil tem mais de 20. Todos eles falando uma linguagem só, você vem falando diferente. Não, abençoado. Certa vez o Messias falou acerca da porta larga que levava à perdição e a porta estreita. As portas largas, hoje, se você analisar o Brasil, a termo de Brasil, é um dos países mais religiosos do mundo. É um dos mais religiosos do mundo. Todo lugar que você vai tem uma denominação. Então, tem muitas denominações. É a porta larga. A porta estreita é essa que nós conhecemos a verdade e deixamos de ser enganado. É essa que pouco tem conhecimento. Por que a porta larga que estão por aí está levando à perdição? Porque as pessoas estão comprando a fé, estão comprando aí a salvação. Você dá 100 e ganha 200, você dá 100 e ganha 1000. É assim que está acontecendo, que leva à perdição. Agora, quando você entra pela porta estreita, que é o conhecimento da verdade, é difícil de entrar. Por quê? Porque as pessoas não querem acreditar nisso aqui, ó. As pessoas preferem acreditar que existe sim esse ser que foi jogado aqui na terra. As pessoas preferem acreditar nisso. E por aí vai. Vamos continuar. Isaías 14:16. Os que olham para você admiram-se da sua situação e a seu respeito. Ponderam. Esse homem que fazia tremer a terra, abalava os reinos, faziam tremer a terra, abalava os reinos, aonde, abençoado? Lá no paraíso? Se ele fazia tremer a terra, era no passado. E se no passado esse tal de Lúcifer, que nós sabemos que Lúcifer não tem nada a ver com esse diabo que o pessoal prega por aí, mas eles falam que isso daqui refere-se a um diabo que nunca existiu. Se no passado ele estava lá, junto de Deus, aí ele fazia tremer a terra e abalava os reinos. Quais são esses reinos? Lá não tem cabimento. Aqui está falando fazia, no passado. O verbo aqui está no passado. Não cabe no presente e nem no futuro. 17. Fez do mundo um deserto. Que mundo que ele fez no passado? Conquistou cidades. Que cidade que ele conquistou lá nos céus? E não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa. Que prisioneiros são esses? Em que lugar eles estavam? Que não deixou ele voltar para casa? Isso aqui está falando de um passado. Aí eu pego e falo, não, Isaías 14:12, como caísse do céu, ó estrela de manhã, ó Lúcifer, está falando do diabo. Então ele fez tudo isso aqui lá no céu. Aqui está falando nada mais, nada menos, do que o rei de Babilônia. Leia o contexto. E deixamos de ser enganados. Eu não sou mais enganado com essas falsas religiões. Não sou mais, graças a Deus. 18, olha aqui, presta atenção no 18. Todos os reis das nações jazeram honrosamente, cada um em seu próprio túmulo. Jazeram, ou seja, todos os reis da terra, né? Já estão nos seus próprios túmulos. 19, mas você é atirado fora do seu túmulo, como um galho rejeitado, como as roupas dos mortos que foram feridas à espada, como que descessem as pedras da cova como um cadáver pisoteado. Aqui, abençoado, olha aqui, ó. Olha aqui, preste bastante atenção no versículo 18 e 19. Ao 18, todos os reis desceram das nações, jazeram honrosamente, ou seja, os outros reis eram sepultados honrosamente. Todos os outros reis eram sepultados honrosamente. Pega a sua Bíblia e confira. Isaías 14, 18, depois vai no 19. Olha o que diz o 19.
Bom, os outros reis eram sepultados honrosamente. Agora veja o que aconteceu com o rei de Babilônia. Mas você é atirá-lo fora do seu túmulo, como um galho rejeitado, como as roupas dos mortos que foram feridas à espada, como os que descem as pedras da cova, como um cadáver pisoteado. Ou seja, ele não tinha honraria nenhuma para ser sepultado dignamente. Ele não tinha e não teve. Olha o 20. E você não se unirão a eles num sepultamento, pois destruiu a sua própria terra e matou o seu próprio povo. Nunca se mencione a sua descendência dos malfeitores. Ou seja, como que pode, abençoado? Isso aqui, esse capítulo aqui está se referindo ao rei de Babilônia. Como eu posso pegar isso aqui e falar que refere-se ao diabo, esse que a religião prega por aí? Olha aqui, você não se unirão a eles quem? Aos outros reis que tiveram seu sepultamento honrosamente. Prepare um local para matar os filhos dele, por causa da iniquidade. Olha aqui, pessoal. Preparem um local para matar os filhos dele, por causa da iniquidade dos seus antepassados, para que eles não se levantem para herdar a terra e cobri-la de cidade. Ou seja, ia matar até os filhos do rei de Babilônia, para que eles não herdem a terra e continuem com as suas maldades. É difícil, abençoado, discutir, entre aspas, falar de religião, porque as pessoas tapam os ouvidos para ouvir essas verdades, porque a mente já está cauterizada naquilo que plantaram nela, naquilo que colocaram dentro de sua cabeça. Infelizmente está assim. As pessoas não acreditam aqui na verdade que está na palavra de Deus, que está na Bíblia, mas não. Acredita mais no homem, vestido de terno e gravata. Infelizmente está assim. Aqui está falando que ia matar até os filhos dele, para que não deixasse aí descendência, para que não viesse continuar aquela iniquidade. 22. Eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, não sou eu que estou dizendo. Eliminarei de Babilônia o seu nome e os seus sobreviventes, seu prole e seus descendentes, diz o Senhor. Ou seja, até os descendentes do rei de Babilônia ia ser eliminado, para não ficar semente ruim. Para não ficar semente ruim. Farei dela um lugar para coruja e uma terra pantanosa. Vou varrê-la com as vassouras da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Não sou eu que estou dizendo, pessoal. Esse capítulo aqui de Isaías 14 está se referindo ao rei de Babilônia. Ah, você ainda não está satisfeito ainda com essa mensagem? Você ainda quer algo mais para sustentar o que eu estou falando? Abra a Bíblia aí, em João 3, verso 13. Olha aqui, presta bastante atenção. Ninguém, o que é ninguém para você? É ninguém subiu ao céu, senão o que do céu, o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ou seja, ninguém subiu ao céu senão o que desceu. Ou seja, primeiro ele desceu, o único que desceu. Aqui é ninguém subiu senão o que desceu. E quem fez isso? Só o Messias. Ninguém subiu senão o que desceu. E ninguém desceu senão o que subiu. Ele desceu, encarnou, morreu, ressuscitou, e hoje ele é Espírito. E ele habita em nós. Ninguém subiu senão o que desceu. Porque se fosse esse tal Lúcifer, né, que na língua hebraica, Lúcifer é portador de luz. Se fosse esse Lúcifer que a religião prega, que desceu, aqui teria que estar no plural.
Ora, seria assim, ó. Ora, ninguém subiu ao céu, senão os que do céu desceu. Os, mas aqui está no singular. Ou seja, ninguém subiu, senão os que desceu. É fácil de entender. Como é que eu posso pegar aqui Isaías 14, 12 e falar, ó Lúcifer, como caísse do céu, tal. Isso é uma aberração, pessoal. Isso é para pôr medo nas pessoas, enganar as pessoas. Está na hora das pessoas conhecerem a verdade, sair desse engano, conhecer, passar a crer na palavra de Deus e não crer no homem. É crer no que está escrito, pedir o discernimento aí e crer no que está escrito. Peça discernimento aí, creia no que está escrito. Isaías 14 está falando do rei, da queda do rei de Babilônia. Se eu falar que lá no céu, no passado, no princípio, houve um anjo bonito que rebelou contra Deus, eu vou falar, é o mesmo que eu falar que Deus não é perfeito, que Deus estava dormindo, que não viu nada disso acontecer. Isso é um absurdo. Então, abençoado, estamos terminando por aqui mais uma live, mais um vídeo. Eu peço aí, se esse vídeo, se essa mensagem foi edificante para você, passa para mais pessoas, para que tenha conhecimento dessa verdade e que nós venhamos a um entendimento mais claro ainda da palavra de Deus e que mais pessoas tomem conhecimento dessa verdade e que saia do engano. Não depende de quantidade de pessoas, não depende de quantidade de religião, depende-se da verdade. Não é porque todo mundo está caindo num buraco que eu tenho que cair também, não. Não é porque todo mundo está indo para um local chamado igreja e cumprindo o que está indo pela maioria, que eu devo ir, não. Verdade é verdade, mentira é mentira. Independente de quantidade. Se está cheio lá, verdade é verdade. Você entra lá dentro, você não tem direito de falar nada, você só tem direito de escutar. Para você falar alguma coisa, você tem que ser graduado ali. E para você ser graduado ali, você tem que comer na mão de muitos ali. Você tem que comer na mão de muitos. Ok, pessoal? Graça e paz. Um excelente domingo aí a todos vocês. Eu não sei quando vocês vão estar vendo esse vídeo. Um excelente final de ano. Um feliz ano novo para vocês. Eu estou gravando esse vídeo hoje aos 27 dias do mês 10 de 2020. Às 13 horas e 5 minutos. Eu não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo. Quando, que ano, aonde você está vendo. Mas se você assistiu até o fim, deixa seu comentário aí falando de onde você está assistindo, que é bom pra gente. Ok? Graça e paz, abençoado. Graça e paz.